A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando Teologia. Se você é novo no canal, ainda não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia, sou filiado à CEADEB e também à CEJADB. E para mim é um privilégio sempre contar com a sua participação. Sou autor desse livro, Descomplicando a Escatologia, sou autor deste livro. Aqui eu falo desde o arrebatamento até Novos Céus e Nova Terra. Ele custa apenas R$20. Se você tiver interesse de adquirir, vou deixar aqui na descrição um link do meu WhatsApp para que você possa assim estar conversando, tá bom? E neste canal você sempre vai estar contando também os comentários da lição dos jovens, dos adultos, toda segunda, dos jovens toda terça, dos juvenis toda quarta e dos adolescentes. Toda quinta-feira nós estamos postando vídeos novos dessas lições e eu espero que seja útil para as vossas vidas, tá bom? Também hoje nós estaremos falando sobre a lição dos adolescentes, que traz por título Pecado, a maior pandemia da história. Quando nós falamos em pecado, já nos dá um pouquinho de preocupação, um pouquinho de medo, porque nós sabemos que nossa natureza é má, nós somos pecadores, nós já nascemos pecadores, nós somos pecadores. E por nós sermos pecadores, esta palavra não traz medo, porque o pecado afasta o homem do seu Criador. O pecado limita as bênçãos de Deus para com os servos. Então o pecado limita as bênçãos de Deus para com as nossas vidas. E nós estaremos estudando hoje sobre o pecado, a maior pandemia da história. Porque toda a raça humana foi contraída pelo pecado. Toda a raça humana contraiu o pecado. Quando nós falamos em pecados, independente de que ele seja cometido contra a sua própria vida, contra a vida do próximo ou contra Deus, mas sempre será um pecado na nossa vida. Eu, por exemplo, estou aqui ensinando a nossa EBD, falando um pouquinho sobre a palavra de Deus, mas de repente os meus pensamentos, eu posso estar pecando por pensamento. Porque o pecado, irmãos, a maioria das vezes, ele não pode ser verbalizado, não pode ser personificado. Tem muitos pecados que estão aqui. São sentimentos negativos, coisas ruins, maldade, inveja, arrogância, prepotência. Muitos desses estão dentro do nosso coração. Às vezes nós podemos até ajudar alguém, mas com outros interesses. E aí torna-se pecado. E quando o comentarista ele traz sobre a questão da pandemia do pecado, a questão do pecado, a maior pandemia, é porque esse pecado contraído no céu por Lúcifer e os anjos que foram expulsos, depois chegou até a terra, no jardim do Éden, o homem que era homem é bom, sem pecado nenhum, quando a serpente o tentou, lhe dando aquilo exatamente que ele desejava, aquilo que era proibido. Olha que Adão e Eva poderiam comer e fazer o que quisesse da vida deles, mas quando foi ofertado algo que era proibido, assim ele teve. As pessoas mais jovens, né, brincam sempre, que aquilo que é proibido é mais gostoso. Você já falou isso, já ouviu uma pessoa falar? Então Deus lhe deu toda a liberdade ao homem, poder de escolha, de liberdade de fazer o que quisesse. Mas essa escolha está sujeita às suas consequências também. Posso ver, Deus deu tudo, só proibiu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi exatamente essa árvore que Adão e Eva eles comeram. Por que isso? Porque talvez ele tinha interesse, essa curiosidade de saber como seria ter conhecimento do bem e do mal. A mesma coisa, muitas das vezes, o nosso pecado, o pecado está porque nós queremos conhecer algo que nós não sabemos, experimentar para nós sabermos o sabor, para nós sabermos qual é a mudança realmente que traz. E todas as vezes que nós cedemos o pecado, cedemos a tentação, nós estamos nos afastando de Deus. E esse pecado cometido por Adão e Eva, que o fez, precisou Deus estar expulsando ele desse jardim, para que eles não pudessem estar entrando e assim comer da árvore da vida, e assim eles não vivessem no pecado eternamente. Então eles foram expulsos do jardim do Éden depois desse pecado, e a partir desse momento ele habita agora na terra, fora do jardim, porque o jardim agora ficou fechado para eles, sendo protegido por dois querubins. Então eles não poderiam mais entrar no jardim. Então toda vez que nós pecamos contra Deus, nós somos impossibilitados de entrar no jardim de Deus. Toda vez que nós pecamos contra Deus, nós estamos impossibilitados de estar na presença de Deus. Então Deus agora permite que eles saiam, expulsa eles do jardim do Éden. Eles agora começam a viver a sua vida, a trilhar suas próprias vidas agora fora do jardim do Éden. E a partir daí começa a geração humana, começa a gerar filhos e assim por diante. E o pecado ficou tão forte na vida deles, que agora os seus dois filhos também, Abel e Caim, Caim e Abel, vão também estar agora sendo influenciados por esse pecado. Caim acha que por Deus ter aceitado a oração, por Deus ter aceitado a oferta feita por Abel e rejeitando a sua, ele agora percebe, tem os sentimentos negativos de inveja,
Comece agora a perceber que o seu irmão que estava com ele tinha direito a coisas melhores, tinha oportunidades melhores. No entanto, ele agora pega e resolve matar o seu próprio irmão, trazendo assim a primeira morte da humanidade por assassino. E tudo isso, pessoas que tinham total conhecimento da parte de Deus, sobre ter sido rejeitado. Ele, Caim, ter sido rejeitado. Abel ter sido aceito, porque deu das primícias. Caim só foi ofertar a Deus quando já não tinha nem mais graça. Já Abel, Deus dá primícia daquilo mais importante, daquilo primeiro que já tinha, assim ofertou a Deus. E esse ato de servir a Deus, de ter comunhão com Deus, de fazer a vontade de Deus, de estar na presença de Deus, no entanto, ofendeu outras pessoas. Caim, ao ver essa dedicação do seu irmão, preferiu matar seu irmão do que ajudar ou tentar imitar. Já deu para você perceber que às vezes nós sempre queremos imitar as coisas ruins. Por que Caim não fez igualmente o seu irmão? Porque não quis imitar seu irmão. Não, mas o projeto dele era o quê? Eu vou matar assim Abel, e Deus não terá mais aceitação de Abel, porque Abel terá morto, e agora ele terá que me aceitar do jeito que eu sou. E a grande preocupação das nossas vidas é essa. As pessoas querem a aprovação de Deus do jeito que elas querem. Elas querem continuar no pecado, na prática do pecado, e no entanto, querem que Deus o aceite da forma que é. Eu já digo para você que Deus nos ama, independente da nossa posição, independente da nossa situação. Deus, ele nos ama de todas as formas, não tenha dúvida disso, mas ele não pode concordar, ele não pode aceitar a prática do pecado. Quando Caim agora mata seu irmão, por causa da inveja, por estar servindo a Deus, ele não, para talvez tentar ter aceitação de Deus, e agora Deus só pudesse falar com ele. No entanto, Deus agora o expulsa também, e pede que ele vá errante pela terra. E a partir desse momento o pecado começa cada vez mais a estar no coração e está influenciando outros lugares. Muitas pessoas ficam questionando, pastor, mas com quem foi que Caim casou? Se Caim foi para outra terra, irmãos, dos dois um. Foi algum parente, ou foi irmã dele, ou foi com a irmã dele, ou talvez com a filha de Abel. Vai saber se Abel já não tinha filhos. A Bíblia Sagrada não nos trata disso. Mas no início da era, parentes casavam-se com parentes. Isso era permitido. Tanto que Deus chegou para Adão e Eva e disse, crescei e multiplicai. E esse crescimento e multiplicar depende de um do outro, já que Deus só criou um homem e uma mulher. E a partir dessa, a humanidade foi gerada de todos esses. Toda a humanidade nasceu de Adão e Eva. Então é lógico que no início da criação, irmãos casavam com irmãos, sobrinho com sobrinha e assim por diante. Tá bom? Então possivelmente Caim já levou consigo a sua esposa. E talvez até filhos. Porque a prática sexual já era um projeto de Deus. Tanto no jardim do Éden, a prática sexual já era um auto permitido por Deus. Porque a única forma que tinha para crescer e multiplicar era toda a relação. E Deus não criou as partes íntimas do homem e da mulher depois do pecado. Deus já criou no jardim do Éden e colocou homem e mulher com as suas vontades. Agora, sem a malícia, existiu a inocência, existiu uma questão corporal sim, mas sem a malícia existente do pecado, que cada vez mais nós desejamos e fazemos o que quiser para adquirirmos aquilo que nós desejamos. E isso agora torna-se pecado também. Então a maior pandemia que chegou na humanidade toda. Então já desde ali, Adão e Eva pecaram, seu filho Caim peca também, e agora começa a haver essa questão do pecado. Muitas pessoas perguntam, pastor, mas o que é pecado mesmo? Pecado é você quebrar o pacto com Deus, você quebrar uma aliança com Deus. Essa palavra pecado na sua pecado na sua origem significa errar o alvo. Não fazer o que está certo de ser feito. Não fazer aquilo que é para ser feito. Eu digo, esses dias eu coloquei aqui no meu papelzinho, na minha anotação, dizendo o seguinte, pecado é você fazer, é você querer ter algo que Deus não te deu. Pecado é você querer desfrutar de algo que Deus não te deu. Então toda vez que nós pecamos é isso, nós estamos querendo desfrutar de algo que Deus não nos deu, seja a mulher do próximo, pensamento do próximo, as coisas do próximo e assim por diante. Então quando nós somos abençoados por Deus, Deus está nos dando aquilo que é nosso, aquilo que foi projetado para as nossas vidas. Mas quando nós pecamos, estamos buscando algo que Deus não tem interesse de nos dar, ou talvez não seja o momento de nos dar. E o ser humano, ele gosta muito de pecado, ele gosta de vir na prática do pecado, porque faz os seus desejos, as suas concupiscências. Essa questão o que nos faz pecar, irmãos, são os nossos desejos, são as nossas vontades, é aquilo que eu almejo, aquilo que eu quero, e às vezes eu não tenho um autocontrole. Nós precisamos ter algo chamado um autocontrole. Nós precisamos ter a temperança, saber onde nós podemos ir,
saber o que nós devemos falar, o que nós devemos falar. Nós não podemos falar tudo aquilo que nós pensamos. Nós não podemos fazer tudo aquilo que nós desejamos. Existem certos limites, e limites eles postos pelo próprio Deus, para que nós não venhamos tocar, para que nós não venhamos comer o alimento do pecado. O alimento que vai gerar o pecado em nós. Tem muitas pessoas na igreja, fora da igreja, crente e descrente, nasceu na igreja, fora da igreja, que vivem a prática do pecado. É claro que nós somos pecadores, nós podemos ver isso. Que essas consequências, né, do que é o pecado, ponto 1, já vimos. As consequências do pecado. Caim acabou matando Abel, o ser humano quis começar a querer ser igualmente a Deus, tentou fazer uma grande torre para chegar a tocar até o céu. Pensa só, o ser humano, irmão, sempre teve essa raiz de querer ser algo que Deus não quer, de querer ir para lugares que Deus não está no interesse de Deus, não está no projeto de Deus. Então o homem começou agora a criar também uma grande torre, a Torre de Babel, para chegar a tocar a Deus. A Bíblia Sagrada também vai dizer em Gênesis capítulo 6 também, que o gênero humano, né, com relação aos seus filhos, também está aqui com relação talvez aos filhos de Caim, que são filhos da perdição, dos ímpios, filhos de Caim, os filhos dos homens, são os filhos com descendentes de Caim. Os filhos de Deus são descendentes de Sete, que veio de Adão. Então quando os filhos de Caim, que são os filhos dos homens, e as filhas de Deus, vindos de Sete, começaram a ter relação um com o outro, começaram a se misturar. E dessa geração nasceu, e desse casamento, dessa união, começou a gerar grandes homens, mas homens cruéis, homens pecaminosos na presença do Senhor, homem que praticava o pecado por gosto, homem que cada vez mais vivia na prática do pecado. E a partir daí também, irmãos, a prostituição, a promiscuidade começou a tomar conta da raça humana. É algo, irmãos, que nos chama a nossa atenção. Aí Deus manda agora o dilúvio para consequências da raça humana. Porque todo pecado, irmãos, vai ter suas consequências. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2, demorar 3, 50, 10 anos. Mas toda a prática do pecado terá consequências para a nossa vida. E Números capítulo 30, 23, 23, 30, algo assim, vai nos dizer: e o teu pecado te acharás. Se tem uma coisa que nos encontra, é o nosso pecado. E esses pecados, irmãos, geram consequências para a nossa família. Veja só, o pecado cometido por Adão e Eva gerou consequências na família de Adão e Eva. Veja só, então, o pecado que nós cometemos, irmãos, prejudica a nossa família, prejudica a nossa vida, prejudica a nossa geração, prejudica a nossa igreja. Quantas pessoas estão na prática do pecado dentro da igreja, estão crentes, são pastores, são pregadores, são teólogos, estão dentro da igreja, mas continuam com a prática do pecado. Aí daqui a pouco o culto fica frio, a presença de Deus não se manifesta, porque tem uma capa escondida dentro da igreja, como aconteceu com Acã lá em Josué. Acã, ele foi em Jericó, Deus disse que não era para pegar nada disso. Ele pega uma capa e esconde agora debaixo da sua tenda. E de repente Israel, quando vai para a guerra, não consegue a vitória, porque existia pecado dentro da tenda de Acã, e Acã estava dentro do povo de Deus, fazia parte do povo de Deus. Então muitas das vezes o pecado, irmãos, impede a manifestação de Deus, a cura, milagres, batido do Espírito Santo, porque o pecado afasta o homem de Deus. Aonde tiver pecado, Deus não vai estar. Deus pode amar o homem, Deus pode ter interesse na vida do homem, mas Deus não se manifestará na prática do pecado, aonde há pecados, tá bom? O pecado levanta uma grande barreira entre Deus e o homem. Então, no terceiro item está aqui dizendo: um mundo longe de Deus. A prática do pecado coloca o homem afastado de Deus. É por isso, irmãos, que Deus sempre vai chamando homens para fazer a obra do Senhor, para falar sobre o seu projeto, para apresentar a sua palavra. Deus sempre vai ter essa preocupação, irmãos, de trazer a palavra de Deus. Mas o ser humano sempre vai querer viver afastado de Deus. Mas o ser humano sempre vai querer estar onde Deus não está, onde não está na participação do Senhor. Então a humanidade, irmão, sempre vai querer estar oriundo na prática do pecado. E nós precisamos estar buscando a Deus, rejeitando o pecado, tendo comunhão com o Senhor, clamando a Deus, para que a nossa vida possa se aproximar de Deus, para que o projeto de Deus venha até a nós. A humanidade pode se afastar de Deus, seus vizinhos podem se afastar de Deus, mas você que está me ouvindo tem que estar em comunhão com o Senhor. O ato do pecado precisa ser perdoado, precisamos pedir perdão a Deus pela nossa prática do pecado, e Deus estará nos perdoando e nos libertando de toda a prática do pecado. Nós precisamos pedir a Deus perdão e pedir que Deus possa nos libertar de toda a prática do pecado. Estou encerrando nesse momento o meu vídeo, já dizendo para você: se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, dê seu comentário aí, o que você achou do vídeo, e se for interessante, mande para mais pessoas, compartilhe no seu grupo do WhatsApp para que as pessoas possam ter acesso, tá bom? Paz do Senhor e até a próxima aula, se Deus assim permitir.